Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Aqui você fica por dentro de todas as novidades sobre o mercado imobiliário nacional e internacional. Eu me chamo Samantha Nepomuceno, sou jornalista e você vai acompanhar comigo entrevistas ligadas ao mercado, com personagens que irão esclarecer todas as suas dúvidas sobre compra, venda e locação de imóveis. O ProRei apresenta o quadro Personagens do Mercado Imobiliário. E no quadro dessa semana eu converso com Gabriela de Matos, que é administradora e sócia da empresa Alus Contabilidade. A Gabriela vai esclarecer algumas dúvidas comuns de quem compra ou vende um imóvel, porque aqui no escritório ela tem diversos clientes, diversas áreas diferentes, inclusive no imobiliário. Gabriela, seja muito bem-vinda ao ProRei. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Para começar o nosso bate-papo, a Gabriela vai explicar para a gente quais são as dúvidas mais comuns de quem compra ou vende um imóvel. A dúvida mais comum é sempre se vão ter ou não que pagar imposto na operação. As outras dúvidas estão sempre atreladas a essa. Qual é o percentual do imposto, a forma de calcular o imposto, qual é o prazo para recolhimento do imposto. Todas essas questões, elas vão ser respondidas de acordo com os dados que constam nas escrituras das operações de compra e venda e lançadas no aplicativo que a Receita disponibiliza, que é o GCAP, que é o Programa de Apuração dos Ganhos de Capital. Existem muitas regras envolvidas no cálculo do imposto, então a gente nunca aconselha que o cliente tem que simplesmente ler e calcular direto, sempre por meio do GCAP. Agora, Gabriela, e quando há ganho de capital? Por exemplo, a pessoa adquiriu um imóvel de um determinado valor e quando ele foi vender, esse valor valorizou. Qual é a regra, há limite de tempo ou de valores? Bom, para facilitar o entendimento, nós vamos dividir essa pergunta em 4 partes. Quando ocorre o ganho de capital? Incide ganho de capital na comercialização de um imóvel quando, ao vender o imóvel, o valor de venda é maior do que o valor de aquisição do bem. Exemplificando, você tem um imóvel no valor de R$300 mil. Você vende esse imóvel por R$500 mil. O ganho de capital ele vai acontecer sobre a diferença entre o valor de aquisição e de venda. Então, o imposto incidente sobre o ganho de capital ele vai ser calculado sobre os R$200 mil. E outro exemplo, se esse mesmo imóvel de R$300 mil, vendido por R$500 mil, você adquire um imóvel no valor de R$400 mil, o imposto sobre o ganho de capital vai ser calculado sobre a diferença do valor de venda, R$500 mil, e o valor de aquisição do seu novo imóvel, R$400 mil, ou seja, vai ser calculado em cima de R$100 mil. Qual é a regra? Existem inúmeras variáveis envolvidas no cálculo do ganho de capital sobre a venda de um imóvel. Então, a melhor forma de fazê-lo é baixando o aplicativo junto ao site da Receita Federal do Brasil, o GCAP, novamente, que é o Programa de Apuração dos Ganhos de Capital. Dentro do GCAP, por meio dos lançamentos dos dados envolvendo a negociação do imóvel, se houver efetivo ganho de capital, o próprio aplicativo vai disponibilizar o DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, informando o valor do imposto incidente sobre o ganho de capital e a data de vencimento, que é o limite de recolhimento do imposto em questão. Qual é o limite de tempo? Se o vendedor possui um único imóvel registrado em seu CPF, ele tem até 180 dias para adquirir um novo imóvel e ficar isento do imposto incidente sobre o ganho de capital. Nos casos em que houver a efetiva incidência do ganho de capital, o prazo para recolhimento do imposto será o último dia do mês subsequente ao recebimento. Qual o limite de valores? O limite de valores para isenção do imposto incidente sobre o ganho de capital, ele vai acontecer na alienação do único bem que o titular do imóvel possua registrado em seu CPF no valor de até R$440 mil, desde que não tenha acontecido nenhuma alienação anterior nos últimos 5 anos. Agora, Gabriela, outra pergunta. Como declarar a compra de um imóvel no imposto de renda? O contribuinte vai declarar a compra do imóvel na ficha de bens e direitos, onde ele vai informar no campo discriminação os dados do imóvel conforme
consta na escritura, o valor do registro no cartório de imóveis, o valor total do imóvel, os dados completos do vendedor e o descritivo da forma de pagamento conforme contrato de compra. Por exemplo, o valor de entrada, o valor financiado, o número de parcelas. Essa é a forma a ser declarada. E a venda do imóvel? A venda do imóvel, ela vai ser declarada no campo de bens e direitos. Se o imóvel está vendido, ele já constava na sua declaração do ano anterior. No campo de discriminação, você vai colocar a operação de venda desse imóvel, os dados completos do comprador, nome completo, CPF, e no campo de valor correspondente ao exercício da declaração, o contribuinte vai zerar o valor do imóvel. E se no processo de venda houver financiamento, existe uma forma diferente de declarar? No caso de financiamento, você vai declarar o financiamento na ficha de dívidas e ônus reais, o valor do financiamento conforme contrato bancário. E o imóvel deverá ser declarado na ficha de bens e direitos conforme esclarecido anteriormente. E no caso da compra de um imóvel na planta durante a construção, existe alguma forma especial, diferente de ser declarado? Não existe discriminação em relação à compra de um imóvel na planta ou em construção. Lá na ficha de bens e direitos, você vai declarar o imóvel, colocar o descritivo do imóvel, a razão social e o CNPJ da construtora, vai declarar que o imóvel foi adquirido na planta ou em construção, conforme discriminado na promessa de compra e venda. A forma de pagamento desse imóvel, o valor da entrada, a data da entrada, o número de parcelas. Por exemplo, imóvel X localizado no endereço Y, adquirido por uma entrada no valor de A, mais N parcelas no valor de B. O que vai compor o valor do imóvel no ano da aquisição? O valor da entrada somado ao valor de todas as parcelas pagas naquele ano. Agora, Gabriela, quando o imóvel é recebido como herança, ele deve ser declarado? Sim, ele deve ser declarado porque compõe o patrimônio de quem o recebeu. Bens e direitos recebidos como herança são isentos de tributação pelo imposto de renda no Brasil. Dessa forma, eles devem ser declarados na ficha de bens e direitos, da mesma maneira como esclarecido anteriormente, os dados do imóvel, a forma como eles foram adquiridos, bem como na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, Código 10, que trata dos valores recebidos a título de doações e heranças. Agora, Gabriela, eu sei que por lei é possível doar um imóvel a um parente, um filho. Como fica a questão legal desse processo e quais impostos devem ser pagos? Como fica a questão legal desse processo? Ao fazer a doação de um imóvel, os pais precisam observar o regime de matrimônio, bem como o contrato de união estável que talvez possa existir entre eles, sem esquecer que todos os filhos deverão ser beneficiados da mesma forma, sob a ótica de inviabilizar essa doação futuramente. Com relação à questão dos tributos envolvidos, existe um imposto ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, que gira em torno de 5% do valor do bem, dependendo do estado. No Espírito Santo, o percentual, a alíquota do ITCMD é 4%. Em relação ao ganho de capital, à doação se aplicam as mesmas regras aplicadas à venda a terceiros. Então, vai haver incidência de ganho de capital, de imposto sobre o ganho de capital, se efetivamente houver ganho na operação. Agora nós temos uma dúvida de um usuário do portal ProRei. O Marco Antônio, que é de Vila Velha, fez a seguinte pergunta: os meus pais faleceram e os imóveis estão em inventário. Esses imóveis devem constar em nossas declarações? E como os declaramos, já que os imóveis pertencem ou pertencerão a 3 irmãos? Se estão em inventário, eles devem permanecer na declaração de espólio até que seja concluído o processo de inventário e feita a declaração final de espólio. É na declaração final de espólio que os bens serão repassados individualmente a cada herdeiro, conforme a parte que lhe cabe na divisão da herança. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda sobre declarações, um artifício que é muito comum, utilizado pelos compradores de imóveis é comprar por um valor e declarar por um outro valor mais baixo. O
que você, Gabriela, tem a dizer sobre isso? Que essa é uma prática completamente errada. O correto é que você cumpra aquilo que foi acordado, negociado, registrado e efetivamente recebido. Por exemplo, para você vendedor, você precisa justificar a entrada de recursos na sua conta. O imposto de renda vem também para isso. Se você vende um imóvel, registra uma escritura por 200, mas na verdade recebeu 500, como você justifica a diferença de 300? Comprador, você está pagando 500 e está aceitando registrar um imóvel por 300. Só que hoje você tem esse bem. Se amanhã você quiser vendê-lo, é você quem vai ter que pagar imposto sobre o ganho de capital. Está sendo prejudicado. Se você precisar comprovar a renda, lembre-se que o seu imóvel também é comprovação de renda. Se você pagou 500 e só está registrado 300, lembre-se que ao precisar comprovar renda, o seu imóvel só vai valer 300. Você pagou por algo que você não pode dizer que tem. Agora falando um pouquinho sobre locação de imóveis. O inquilino, ele precisa declarar o pagamento do aluguel e ele deve incluir nessa declaração custos como condomínio, IPTU, laudêmio, entre outros? Sim, o inquilino deve incluir na declaração de imposto de renda dele os valores pagos a título de aluguel. Esses valores vão entrar na ficha de pagamentos efetuados, código 70, aluguel de imóveis. Contudo, os valores relacionados a IPTU, condomínio, laudêmio, entre outros, não serão declarados, apenas os valores relacionados ao aluguel do imóvel, reforçando que os gastos com aluguel não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. E o dono do imóvel, ele também precisa declarar? Sim, o dono do imóvel precisa declarar as receitas provenientes de aluguel. Quando o aluguel é recebido de pessoa física, as receitas serão lançadas na ficha de pagamentos recebidos de pessoa física / exterior, com o valor efetivo do aluguel recebido. Quando os pagamentos são recebidos de pessoa jurídica, o valor correspondente vai ser lançado na ficha de pagamentos recebidos de pessoa jurídica. Agora nós temos outra dúvida de um usuário do portal ProRei. Dessa vez a dúvida é a seguinte: comprei meu imóvel há 20 anos e o valor declarado do mesmo é na faixa de R$140 mil. Hoje a avaliação de mercado está próximo a de R$850 mil. Ele quer saber o seguinte, Gabriela: como eu faço para amenizar o ganho de capital em caso de venda deste imóvel? A única coisa que ameniza o ganho de capital, na verdade, que valoriza o seu imóvel, é por meio de notas fiscais que comprovem benfeitorias no imóvel que estejam diretamente relacionadas à valorização desse imóvel. Por exemplo, a troca do piso de cerâmica pelo piso de granito, desde que se apresente a efetiva nota fiscal do serviço. Para diminuir o impacto no caso do vendedor, de imóveis adquiridos há muito tempo, a Receita Federal criou o aplicativo GCAP, que apresenta benefícios específicos para cada situação. Sobre declaração de impostos, quais são os erros mais comuns que envolvem negócios imobiliários que o cliente pode cair na chamada malha fina? Quando vendedor e comprador declaram valores divergentes ao escriturado. Ou seja, eu vendi para você por 100, eu declaro que vendi por uma quantia e você declara que comprou por uma quantia diferente. E Gabriela, quais seriam as suas dicas para quem compra ou vende um imóvel? Que as condições, os termos envolvendo a venda, a compra, a locação estejam claros, descritos corretamente no contrato de compra, de venda, de locação, que a escritura seja devidamente registrada no cartório de registro de imóveis e que os valores, a efetiva compra, a efetiva venda, sejam corretamente declarados na declaração de imposto de renda, evitando a malha fina, que componham a sua evolução patrimonial corretamente. E para finalizar o nosso bate-papo, Gabriela, eu gostaria que você desse aquela dica fundamental para os nossos espectadores e usuários do portal ProRei. Que sempre declarem seus bens e direitos no imposto de renda, evitando assim problemas futuros com o tão temido leão, né? Caso necessitem de orientação, de suporte, será um prazer atendê-los.
Gabriela, mais uma vez, eu e toda a equipe do ProRei agradecemos a sua presença aqui nesse bate-papo, que eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas dos nossos espectadores. Muito obrigada. Novamente eu agradeço pela oportunidade, espero ter atendido as dúvidas dos espectadores e agradeço, muito obrigada pelo nosso bate-papo. E dessa forma eu me despeço de você. E caso você tenha mais alguma dúvida, queira entrar em contato com a Gabriela ou contratar os serviços daqui do escritório Alus Contabilidade, é só nos enviar uma mensagem inbox em nossa página no Facebook ou nos enviar um e-mail para comercial@prorei.com.br. Não deixe de acessar o nosso portal www.prorei.com.br, curtir a nossa página no Facebook, seguir o nosso perfil no Instagram e se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades sobre o mercado imobiliário nacional e internacional. Eu me chamo Samantha Nepomuceno e esse foi o quadro Personagens do Mercado Imobiliário. ProRei, imóvel é com dono. Até a próxima!